Caríssimas e caríssimos irmãos, chamou-me a atenção nas leituras deste 28º domingo do Tempo Comum, a que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 4, no versículo 12. E diz assim o texto: sei ser humilde como sei gozar de abundância. Em tudo e em todas as coisas, disciplinei-me a saciar-me e a ter fome, e a ter abundantemente, e a estar carente. E depois, a seguir, no versículo 19, diz-nos Paulo ainda: e o meu Deus providenciará plenamente toda a vossa necessidade, segundo a riqueza dele, em glória em Cristo Jesus. A Deus nosso Pai, glória nos séculos dos séculos. Amém. Prezados irmãos, Paulo fala-nos numa circunstância de carência na sua própria existência. Ele, ao longo da sua vida, tinha fundado diversas igrejas e, neste momento, alguns amigos que ele foi fazendo no seu extraordinário percurso de vida escrevem a consolar-lhe numa situação em que ele já está encarcerado. E é nesta circunstância que ele passa de alguém que está na posição de ser consolado para a posição de consolador. E falo de uma maneira extremamente interessante. Ele dirá, e diz aqui nesta passagem, que estava habituado a viver com muito, mas também estava perfeitamente habituado a viver com pouco. Estava habituado a viver numa situação de abundância, quando teve essa abundância, mas agora que estava numa situação de carência, também estava tranquilo a viver esta circunstância de carência. E é importante nós percebermos que tudo o que se tem e tudo o que se pode perder é uma mesma coisa, quer dizer, tudo aquilo que nós possuímos é também, por definição, tudo aquilo que podemos perder. Na verdade, a nossa vida não é um percurso continuado. A nossa vida é um percurso oscilante, de altos e baixos. Há momentos em que tudo parece correr bem, há momentos em que nós realizamos alguns dos nossos projetos e há momentos em que, às vezes, as circunstâncias da vida parecem querer tirar-nos tudo. Mas aquilo que o texto de Paulo nos ensina a perceber é algo que é fundamental e que, de alguma maneira, nós poderíamos resumir com a imagem de uma mão que se fecha ou de uma mão que se abre. São duas realidades completamente diferentes e que podem simbolizar exatamente aquilo que é a nossa vida. Nós sabemos que nada nos pertence. Deus tudo nos deu. Deu-nos inúmeras possibilidades e a forma de nós podermos usufruir desta realidade, desde o mundo, a família, os amigos, a alegria, enfim, todo um conjunto de coisas extremamente interessantes e que nós fruímos. Mas precisamos sempre de perceber que nada temos como definitivo. Nada nos pertence. Nada é nosso. E então a forma como nós temos realmente de viver a nossa vida é na perspectiva desta abertura, é na perspectiva da graça que recebemos de Deus e da graça que em qualquer circunstância deve irradiar da nossa vida em relação a tudo, em relação ao nosso próximo, aos nossos amigos, em relação ao mundo, à natureza, aos animais, a tudo aquilo que de facto está presente na nossa vida. Nós, de certa forma, fazemos uma confusão extraordinária e que tem a ver com esta ideia de que a nossa felicidade deve ser encarada a partir da perspectiva do apego. Ou seja, nós não queremos pertencer.
preferimos quase sempre ser os donos. Em vez de pertencermos e de certa forma, vivermos nesta graciosidade de vida que fica bem patenteada nas palavras de Paulo, nesta passagem, quando ele diz: bom, eu vivi circunstâncias de abundância e circunstâncias de carência, mas em todas estas circunstâncias eu senti que Deus, acima de tudo, providencia. Toda a nossa providencia no sentido de nos completar em relação a todas as nossas necessidades, aquelas necessidades essenciais, aquelas necessidades que são fundamentais. E Paulo dá graças a Deus por isso. E, de certa maneira, desafia-nos também, nas circunstâncias boas e más, mantermos-nos sempre na sua presença, com uma palavra e com uma postura de gratidão. A verdade é que muitas vezes nós olhamos para as nossas igrejas e percebemos que as relações que as pessoas estabelecem às vezes com as comunidades não são relações de pertença. Não são relações de alguém que sente que pertence ali, que tem de dar o seu apoio, que tem de estar disponível, que tem de viver a solidariedade com os seus irmãos na fé, que tem de realizar na sua própria existência e através das suas atitudes e práticas aquilo que é a palavra de Deus. Às vezes nós percebemos em igrejas tão pequenas como as pessoas de facto se preocupam apenas em ter o poder, em dominar, em querer, acima de tudo, ser os donos de alguma coisa. Não nos enganemos, não nos iludemos com isso. Nós não somos donos de nada e de um momento para o outro podemos ficar sem nada, porque, como dizia há pouco, tudo o que se tem é tudo aquilo que se pode perder. Neste sentido, a palavra quer dizer-nos apenas o seguinte: devemos radicar a nossa existência no ser e não propriamente no ter. Temos de nos radicar na experiência do ser e não propriamente na experiência do ter. Porque a experiência do ter dá-nos a suprema ilusão de que de facto estamos seguros e de que tudo, de certa maneira, está sob o nosso controle. E quando assim pensamos, na hora difícil, nós não conseguimos compreender as razões por que estamos naquela hora difícil e porque Deus nos colocou naquela hora difícil. É neste sentido que eu gostaria de, mais uma vez, chamar a vossa atenção de que a nossa prática de todos os dias deve ser a prática daqueles que amam, mas que vivem o amor não como uma certa forma de apego, mas como uma certa maneira de abrir as mãos e os braços, de partilhar, de ser solidário com quem necessita e de centrar a sua vida naquilo que na realidade é essencial. E o que é essencial no homem não é a sua temporalidade, não é a sua provisoriedade. O que é essencial no homem é alguma coisa que está fora dele. Não está nele, mas está em Deus. E quando nós nos centramos em Deus, quando começamos a perceber que a dimensão da nossa existência realiza-se muito mais num plano de contemplação da maravilha de Deus e da maravilha que Deus quer fazer na nossa própria existência. As nossas frustrações, os nossos fracassos transformam-se naturalmente em vitória, porque nós só poderemos ser, de facto, vitoriosos no nosso Deus, que tudo providenciará para que nós possamos viver no mundo como vivem as plantas, como vivem os pássaros, como vivem todas as criaturas divinas, com uma abertura, com uma generosidade, com uma alegria incontida. Que Deus vos abençoe a todos e vos dê um excelente domingo.